primarily it's about how Chinese people try to break out the bondage from communism. They want to control everything. They want not only control resources, they want to control the behavior of the people. They also want to control the mind. They control people's thoughts. Those people infected or suspect to be infected lost their basic rights and freedoms. So you hear about screaming at the balcony of apartment buildings. Boa noite e bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou Emanuele Couri. Hoje analisamos um dos maiores movimentos do mundo, mas que nunca recebeu atenção suficiente. Nas últimas 2 décadas, milhões de chineses silenciosamente renunciaram à sua filiação ao Partido Comunista Chinês e suas organizações satélite. O movimento chamado Tuidang, ou Saindo do PCC em mandarim, registrou quase 400 milhões dessas renúncias. O jornalista Yang Yekelek, da mídia irmã da NTD, o jornal Epoch Times, conversou com o Dr. Sen Ye, vice-presidente do Centro de Serviço Global de Renúncia ao Partido Comunista Chinês, que foi fundamental nessa iniciativa. Ele também é professor na Universidade Católica da América. A entrevista foi gravada em abril e aborda momentos extremos dos lockdowns recentes na China. Vamos assistir. Dr. Sen Ye, é um prazer recebê-lo no programa. Bem, é um grande prazer e uma honra ser convidado para participar. Dr. Nie, I've wanted to do this interview for some time. Dr. Nie, já faz algum tempo que eu queria fazer essa entrevista. Você é o vice-presidente do Centro de Serviço Global para sair do Partido Comunista Chinês, pelo qual até agora quase 400 milhões de pessoas, voluntariamente, já decidiram deixar o partido, e há toda uma história nisso que vamos discutir hoje. Mas por causa do seu trabalho, agora todos querem saber sobre a realidade dos lockdowns em Xangai, Shenzhen e outros lugares, atingindo grande parte da população da China. Você e a organização têm contato direto com a China. O que vocês estão vendo por lá? Number of the population of China right now. You and the organization have your ear to the ground in China. What are you seeing over there? Well, yes, about the Tuidang movements. Bem, sim. Sobre o movimento Tuidang, ele vem a partir do povo chinês, que aprendeu sobre os fatos e as verdades sobre o PCC, os crimes e o que eles fizeram contra a cultura do povo chinês e suas famílias. Eles sofreram lavagem cerebral por anos. Eles não sabem nada sobre isso e quando eles descobrem, eu acredito que a maioria deles quer sair da organização. Eles não querem fazer parte disso. O recente cenário de pandemia da Covid-19, em Xangai, Pequim, Shenzhen, Guangzhou, Changchun e em muitos lugares, é um movimento em que o povo chinês experimenta essas coisas em primeira mão, como, por exemplo, o lockdown de Xangai, onde muitas pessoas perceberam que os líderes comunistas só se importam com a estabilidade política, e eles transformaram essa pandemia em uma tarefa política para manter a estabilidade da cidade, para que eles possam se manter no poder, mas não é realmente para beneficiar os moradores de Xangai, que tem 26 milhões de habitantes. Vamos passar pelos detalhes de como o Centro para Renúncia ao PCC funciona, o que ele realmente faz e o que significa para as quase 400 milhões de pessoas que oficialmente já renunciaram. Mas o que as pessoas realmente têm me perguntado, o que querem saber, é o que realmente está acontecendo agora na China. This lockdown in Shanghai is, in Chinese terminology, from the top is zero tolerance. Esses lockdowns em Xangai, a terminologia chinesa sendo usada no alto escalão é de tolerância zero para a Covid-19. Eles não querem ela em Xangai ou em lugar nenhum na China. Mas a maneira como fazem isso vem pelo longo histórico de como os comunistas fazem as coisas. Em tempos antigos, eles falavam sobre tolerância zero com os pardais, o pássaro, porque causou danos às colheitas no final dos anos 50. Tolerância zero à gripe suína, tolerância zero à gripe aviária, e dessa vez é tolerância zero com a Covid-19. Mas, infelizmente, dessa vez o transmissor do vírus são seres humanos. E agora eles têm tolerância zero com as pessoas infectadas ou suspeitas de estarem infectadas. Eles têm tolerância zero, então eles querem essas pessoas de fora, que fiquem em quarentena ou que sejam removidas da cidade para que a cidade esteja limpa, sem Covid-19.
or to be removed from the city so that the city is clean. So you're basically saying that this Então, basicamente, você está dizendo que essa exata terminologia, tolerância zero, que está sendo usada para a Covid-19, é a mesma que foi usada nos anos 50 durante o grande salto para frente, por exemplo? Yes, that's my observation, is that they follow the same philosophy. Sim, essa é a minha observação. Eles seguem a mesma filosofia comunista. Quando eles não querem isso, eles têm tolerância zero disso e daquilo. Então acabam, muitas vezes no passado, lidando com as coisas dessa maneira. Dessa vez acontece que é com a Covid-19. Então eles colocam as pessoas em lockdown ou mudam as pessoas de cidade para conter o vírus. Infelizmente, dessa vez, as pessoas infectadas ou suspeitas de estarem infectadas perderam seus direitos básicos e liberdades. Então, você vê as pessoas gritando de suas sacadas, uma depois da outra, precisando de comida ou remédios. Okay, so this is Ok, então isso é, sabe, quase uma versão extrema do que conhecemos como lockdowns, que também foram aplicados em muitos lugares do Ocidente. A questão quanto a isso é que há muitas pessoas sendo removidas das cidades e muitas pessoas que testaram positivo estão sendo forçadas a ir para a quarentena. Me conte um pouco mais sobre isso. tell me about that a little bit. Well, it's for the Shanghai cities. Bem, para Xangai, eles não toleram ter pessoas infectadas em Xangai. Então, algumas das pessoas estão sendo realocadas para províncias e cidades próximas, para eles poderem declarar que há 0 pessoas infectadas em Xangai. Essa é uma filosofia muito estranha, mas Xangai é mais conhecida que outros lugares da China para ser protegida. Então, esses que eles chamam de encrenqueiros são realocados para outros lugares, e daí não é mais problema de Xangai. Eu não sei quantas pessoas morreram de Covid-19, mas eu sei que possivelmente muitas pessoas morreram por essas medidas secundárias, como lockdowns e quarentenas, e a falta de tratamento médico para outras enfermidades. Mas para os líderes comunistas, se poucas pessoas estão morrendo pela Covid-19, então ele é bom. Se as pessoas morrem por outras causas, isso é secundário. Eu acho que essa seja a mentalidade. Não é que eles se importam com o bem-estar da população, ou dos moradores da cidade ou da comunidade. Veja Sun Chunlan, a vice-primeira-ministra do PCC. Ela foi para Xangai e disse para os líderes do Partido Comunista, vocês têm que fazer isso e aquilo. Então, depois ela voltou para a cidade para garantir que eles estavam seguindo as ordens centrais, para manter o controle sanitário e as medidas de tolerância zero da Covid-19. Ok, e ela não está dizendo cuide das pessoas. Ela só está dizendo, acabe com a Covid-19. As pessoas podem se beneficiar ou sofrer. Why don't we dive into this? Vamos agora nos aprofundar sobre o seguinte. Enquanto falamos, há milhares de pessoas por dia renunciando ao Partido Comunista Chinês, e isso certamente não é de conhecimento do público geral, nos Estados Unidos e no Ocidente. Primeiramente, como isso começou? First of all, how did this start? 退党 is Chinese characters, which is short of 退出共产党. Tuidan é formado pelos caracteres chineses. É a abreviação de Tui Tsu Gong Tsai Dan, que significa renunciar ao Partido Comunista Chinês. Então, Tuidan, a primeira e a última palavra, significam deixar o Partido Comunista na China e organizações satélite, não só o partido. A Liga da Juventude Comunista e os Jovens Pioneiros da China. Há 3 organizações em que as pessoas são filiadas, ou foram no passado. E cortar o laço com essas organizações é chamado Tuidan. Na verdade, é um fenômeno muito silencioso, particularmente pela identidade e segurança dos indivíduos. Então, não é algo projetado para o jornalismo ocidental ou pesquisa acadêmica. É diferente de alguns protestos e manifestações, como as demonstrações estudantis na Praça da Paz Celestial, que é bem conhecida no Ocidente. O movimento Tuidan é esse fenômeno espontâneo, silencioso e não violento acontecendo na China. Ele é primeiramente sobre a escolha do indivíduo. Eles não querem mais se associar com o PCC e seus satélites. So there's, of course,
E claramente isso tem uma ligação com a edição chinesa do Epoch Times, que publicou os 9 comentários sobre o Partido Comunista Chinês, que é um livro ou uma série de ensaios colocados em um livro, que foram o começo disso que você chama de Tuidang, ou Centro de Renúncia ao Partido Comunista Chinês. Me conte um pouco sobre isso. Talk about what is Communist Party, what is the nature of Communist Party, how much. Sim, Os 9 Comentários é o livro que mostra as verdades. Ele fala sobre o que é o Partido Comunista, qual a natureza do Partido Comunista, o que eles fizeram com a cultura chinesa, mataram o povo chinês, as famílias chinesas, o ecossistema. E uma das conclusões muito naturais é que essas são organizações violentas, malignas e enganosas que estão condenadas a falhar e a entrar em colapso. Então, esses 9 comentários, milhões e milhões de cópias chegaram à China. As pessoas leram, ficaram chocadas, assim como os chineses pelo resto do mundo. Então, é muito natural que alguns digam que não querem fazer parte desses crimes sombrios. Assim, eles mandaram declarações para o Epoch Times dizendo que eles queriam renunciar. E então, um após o outro e outro. Então, nós criamos um site especial para ajudá-los a se manifestar publicamente que eles querem renunciar. Tipicamente, as chamadas declarações de Tuidang envolvem o nome, a hora, a localização geral e a razão da sua renúncia, e a quais organizações eles querem renunciar. E a razão, normalmente, pode ser a frustração que eles têm ou uma história de sofrimento sobre o comunismo. E alguns até mesmo buscam perdão por terem feito algo errado no passado, e que não farão isso de novo. Então, todas essas declarações, muito diferentes, estavam chegando aos montes. Então, o Centro de Serviços Global os ajuda a postar suas declarações, e contamos elas. Os números foram de centenas para milhares e milhões, e nos últimos 17 anos, contando até hoje, houve 394 milhões de pessoas renunciando, um número maior que a população dos Estados Unidos. É até difícil de imaginar, primeiramente porque até o momento essa quantidade de pessoas se traduz em milhares de pessoas renunciando todos os dias. Então deve ter uma infraestrutura para ajudar a facilitar isso, sabe? É um site onde elas colocam isso? Elas estão renunciando com seus nomes? Porque você disse que é um movimento silencioso. E essa seria uma declaração muito grande. Sim. Certo? Some of them quit with their real name, real locations. Alguns renunciam com seu nome verdadeiro e sua localização para colocar suas declarações no site, mas muitos usam seus apelidos e sobrenomes para proteger sua identidade e segurança de retaliação do Partido Comunista. Pelos últimos 17 anos, todas as declarações estão no site e para as pessoas que renunciaram no passado, elas podem sempre revisar suas declarações. Então, ele sabe exatamente qual é a sua declaração. E nisso se busca recuperar sua consciência e seus valores tradicionais. Well, okay, so this is, I want to touch on this actually. This is very interesting because, Ok, eu quero falar sobre isso, porque isso é muito interessante. As pessoas imaginam, e acho que a maioria das pessoas imagina, que deixar o Partido Comunista é uma grande afirmação política, mas o que você está descrevendo aqui é quase uma purificação espiritual ou algo nesse sentido. O que você acha? Yes, Tuidang is an individual choice, a free choice of their heart. Sim, Tuidang é uma escolha individual, uma escolha livre do coração. Os participantes não se conhecem. Eles não querem ser conhecidos pelos outros por causa da retaliação e de sua segurança. Então, eles não são pessoas que se conhecem, formam um grupo e têm pensamentos em comum. São escolhas individuais. E sim, os partidos comunistas são organizações políticas, mas renunciar deles não é necessariamente um motivo político. É, na verdade, ser responsável com a paz interior do indivíduo, o despertar moral para o seu interior. Mas conforme os números crescem mais e mais, com quase 400 milhões agora, a escolha desses 400 milhões de pessoas coletivamente significa muito para os chineses, para a China e para o mundo também.
Nós não queremos o comunismo. Collectively means a lot to Chinese, to China, and to the world too. We don't want communism. And so what's their motivation? Então, qual a motivação das pessoas do Tuidang? Eu vi voluntários em muitas cidades, mundo afora, muitos locais, sabe? Provavelmente muita gente se pergunta isso. Yeah, well, it's most of them are part-times. They use their extra times to do it. A maioria não faz isso em tempo integral. Fazem no seu tempo extra. Só chineses que sofreram dos diferentes tratamentos injustos da perseguição do PCC sabem o quão importante é a verdade para os chineses e querem dedicar tempo para ajudar outros chineses a entenderem os fatos, a verdade sobre a China, sobre o PCC. Então, esses voluntários, em todo o mundo, tentam ajudar com isso. E a maioria deles são praticantes de Falun Gong, tentando ajudar direta ou indiretamente a encerrar a perseguição à comunidade do Falun Gong na China. Directly or indirectly to end the persecutions of Falun Gong community in China. And of course, you yourself are part-time. E claro, você próprio faz isso no seu tempo extra, porque você é professor de engenharia mecânica na Universidade Católica. Preside o departamento há alguns anos. As pessoas devem se perguntar como você encontra o tempo para isso. Yes, I have a regular job, normal job at the university. I've been as a professor doing. Sim, eu tenho um trabalho comum, um trabalho normal na universidade, como professor e pesquisador, ensinando. Particularmente, nos últimos anos, tenho liderado o Departamento de Engenharia Mecânica. Isso nos últimos 14 anos. Eu encontro tempo para ajudar como voluntário e, de vez em quando, também faço doações, para ajudar mais chineses a entenderem a verdade. E a maioria das pessoas tem empregos normais. Encontram tempo para fazer isso. Não é um comprometimento de tempo integral. O Centro Tuidang dá boas-vindas a todo tipo de ajuda. 1 hora por dia, 5 horas por semana, já ajudam. Essa é a situação. Existem pessoas aposentadas, certo? Que conseguem passar quase o dia todo fazendo isso. Mas ainda assim, é tudo voluntário com isso. E ninguém é pago. Não temos fundos para pagar qualquer voluntário. Então, os voluntários são voluntários para valer. E por isso, aprecio muito a chance de estar no programa, de contar sobre isso. Houve 3 resoluções no Tuidang aqui no nosso Congresso, nos Estados Unidos. Teve a Resolução 232, que era em solidariedade com os voluntários do movimento Tuidang. Na sequência, teve a Resolução 416 da Câmara, do congressista Thaddeus McCorder, de Michigan. Isso tentava apoiar, dar apoio moral, ânimo, para os voluntários do movimento Tuidang. E teve uma recente, antes da pandemia, em 2018, a Resolução 932 da Câmara, que veio da parlamentar Dana Rohrabacher, apoiando e conscientizando sobre o movimento Tuidang, dizendo que era um trabalho bem feito e que o mundo livre aplaudia esse feito e reconhecia o resultado. Congressman Dana Rohrabacher is to support this Tuidang movement, to raise awareness, to say you are doing a good job. Well, and any final thoughts? Mais algo para encerrar? Yeah, I think the Tuidang movement is probably is the Sim, eu acho que o movimento Tuidang é provavelmente o maior e mais duradouro movimento espontâneo não violento na história da China. É primeiramente sobre a China, sobre como o povo chinês tenta sair das algemas do comunismo, certo? Com certeza significa muito para os chineses, para a cultura chinesa, a terra, o povo, a sociedade. Quando isso acontece, ajuda as pessoas a ver que a China pode ser um país sem comunismo. E isso também impacta países vizinhos da China, ao redor, pela Ásia ou até o mundo todo. A infiltração comunista ou os confrontos diretos, então, se encerrarão. Estamos muito confiantes de que pode existir uma China sem comunismo e um mundo sem comunismo. The communist infiltrations or direct confrontations will be gone. Dr. Sanier, foi um prazer tê-lo no programa. Estou muito feliz e honrado de estar aqui. Isso é tudo por hoje no Jornal DNTD. Temos recebido relatos de censura, corte de alcance e dificuldade em comentar ou curtir nossos vídeos no YouTube.
Nós somos uma mídia independente que se baseia nos valores de verdade e tradição. Para garantir que o conteúdo que você recebe não será restringido, nos siga também via Telegram, para que, sem importar o que aconteça aqui, você se mantenha em contato com uma fonte honesta de informação. O link está na descrição e nos comentários do vídeo. Obrigada por assistir e te vejo amanhã.